Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel e vou conversar com você sobre o livro Para que serve uma barriga tão grande? Nesta história, um bezerrinho observa com curiosidade o crescimento da barriga de sua mãe e fica inseguro ao descobrir que está prestes a ganhar um irmão. No fim, percebe que uma coisa não vai mudar nunca: o amor que a mãe sente por ele. A história aborda um tema recorrente nas relações familiares: a chegada do segundo filho, que provoca no mais velho o medo de perder a atenção da mãe. O livro passa uma mensagem de afeto e acolhimento para os pequenos e oferece aos adultos uma reflexão sobre a importância de distribuir a atenção entre as crianças. O livro foi escrito por Rosa Amanda Strauss. Ela nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e estreou na literatura infantil com o livro Mínimo Múltiplo Comum, ganhador do Prêmio Jabuti em 1991. Desde então, escreveu vários livros para crianças, muitos deles premiados. As ilustrações de Para que serve uma barriga tão grande? São de Van Zig, um artista múltiplo. Ele é ilustrador, compositor e cantor, com vivência circense. Tem mais de 100 livros infantis publicados e, em 2004, ganhou o Prêmio Jabuti de Ilustração. Agora que você já conhece um pouco da obra, vamos falar sobre a leitura dialogada. Ela é uma atividade bastante simples que consiste na conversa entre o adulto mediador da leitura e a criança. Essa prática permite que a criança se torne participante ativa da leitura do adulto, em vez de apenas ser um ouvinte passivo. Esse tipo de interação acontece durante o ato de ler o livro em voz alta, mas o processo pode começar bem antes da leitura em si e continuar depois. A leitura dialogada de obras literárias contribui para o fomento da literacia emergente. Segundo a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, a literacia emergente ocorre antes do processo formal de alfabetização, quando a criança desenvolve de maneira lúdica habilidades importantes na aprendizagem da leitura e da escrita. O manuseio do livro literário ilustrado, a escuta e a participação da criança na leitura são fundamentais para a familiaridade com o livro literário como um objeto da cultura letrada e para a ampliação de vocabulário. A prática da leitura dialogada está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que propõe um processo de ensino e aprendizagem centrado no texto. O programa Tempo de Aprender, desenvolvido a partir das diretrizes da PNA, ressalta que a habilidade de escuta deve começar a ser incentivada na infância. Ao ouvir histórias, a criança entra em contato com os sons das palavras. Assim, desenvolve a consciência fonêmica dos sons e a consciência fonológica da relação entre os sons e as letras, fundamentais para o processo de alfabetização. A narrativa visual também tem muita importância, pois ela é o ponto de contato direto entre a criança e o objeto livro. Ainda sem saber ler as palavras, a criança já consegue ler as imagens. Em Para que serve uma barriga tão grande? Van Zig cria uma narrativa visual centrada na relação entre filho e mãe, com traços bem definidos e cores fortes. Há um fio narrativo formado por texto e imagem. A cada cena, o filho pergunta à sua mãe sobre algo diferente que notou nela. Recebe uma resposta e imagina uma situação ou sente uma emoção aflorar, o que fica claro na ilustração. Esse ciclo se repete ao longo de todo o livro. Agora vamos falar das atividades práticas de leitura dialogada. Elas irão auxiliar você a preparar situações de leitura da obra em sala de aula. Você pode adaptar essas atividades de acordo com a idade e a necessidade da turma. Para começar, forme uma roda com os alunos e se posicione em um lugar da roda onde todos possam ver o livro com facilidade. Antes de começar a leitura, deixe os alunos manusearem o livro como quiserem. Caso eles ainda não saibam como folhear um livro, mostre a eles como fazer. Depois de algum tempo de familiarização, chame a atenção dos alunos para a capa, ressaltando os elementos que a compõem. Em seguida, incentive os alunos a levantarem hipóteses a respeito da obra. Faça perguntas como: sobre o que vocês acham que é o livro? Quem são os personagens principais da história? Por que será que a barriga da vaca está tão grande? O bezerro está preocupado?
Para ampliar a atividade, converse com os alunos que têm irmãos e com aqueles que são filhos únicos e pergunte sobre como se sentem em relação a ter ou não ter irmãos. Comece então a leitura do livro. Para realizar uma boa leitura dialogada, é importante conhecer bem o texto e as ilustrações. Além disso, convém preparar perguntas que podem ser feitas aos alunos durante a leitura. Leia, por exemplo, o texto da página 4 e pergunte: como seria uma mãe grande, macia, toda feita de colo e de leite? A seguir, mostre a ilustração das páginas 4 e 5, que apresenta o bezerro no colo da mãe, e peça que comparem com a mãe imaginada por eles. Ainda nas páginas 4 e 5, mostre aos alunos que a mãe está lendo para o filho o livro Chapeuzinho Vermelho. Pergunte à turma se conhecem a história. Verifique se os alunos notam semelhanças entre as perguntas do bezerrinho à sua mãe e as da menina ao lobo, como: mamãe, para que servem esses olhos tão grandes? Mostre aos alunos que nas páginas pares, da esquerda, há uma moldura parecida com as manchinhas do corpo da vaca. Então, a cada virada de página, pergunte: o que está desenhado nesta parte? Conforme a história avança, estimule os alunos a perceberem quais elementos visuais retratam a imaginação do bezerro, como os exageros no corpo da vaca e como as cores estão associadas às emoções. Esse é um bom momento para trabalhar com a turma o vocabulário relacionado às emoções, que faz parte do processo de desenvolvimento das habilidades socioemocionais e do autoconhecimento. Ele ajuda a descrever como nos sentimos quando, por exemplo, estamos animados, alegres, tristes, furiosos ou inseguros. Pergunte quem já sentiu essas emoções e o que aconteceu. Ajude os alunos a entenderem que, por mais intensa que seja, a emoção é passageira. Outro elemento do livro que pode ser trabalhado com as crianças é o leite de vaca. Faça perguntas como: vocês bebem leite? E vocês sabem de onde ele vem? A seguir, conversem sobre o que os alunos imaginam que aconteceu com a mãe e o bezerro após a história. Como será que o bezerro se sentiu após a chegada do irmão? Será que ele vai ganhar novos irmãos? Para finalizar, peça aos alunos que recontem a história do jeito deles. Veja o que ficou mais marcado na memória de cada um. Escreva na lousa as palavras vaca e bezerro para que eles se acostumem com a grafia. A leitura é essencial no desenvolvimento e no aprendizado infantil. Por meio dela, a criança treina o olhar, a escuta e principalmente seu poder de imaginação. Por isso, é importante conversar com os familiares ou responsáveis pelas crianças na educação infantil sobre a literacia familiar, o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita que a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. Na primeira reunião do ano, apresente a proposta de leitura em família para os familiares e responsáveis e fale do papel da literacia no ambiente familiar. Você pode mencionar o guia Conta Pra Mim, disponível no site do Ministério da Educação. Ressalte que não é necessário disponibilizar muito tempo do dia para isso. O importante é que seja um tempo de qualidade com as crianças, para ler, escutar, brincar e motivá-las a contar suas próprias histórias. Você pode conferir outras sugestões de conteúdos e atividades no material do professor digital em PDF. Tenha um bom trabalho! Até a próxima!